Você sabe quais são todos os desenhos que eu devo apresentar, dentro da minha prancha, na hora de aprovar o meu projeto na prefeitura? Então, eu vou abrir aqui um projeto de aprovação de uma residência que eu dei entrada na prefeitura e eu vou mostrar o que não pode faltar dentro da sua prancha, que você vai apresentar. Não pode faltar a planta baixa de todos os pavimentos, do seu projeto. Se for uma residência térrea, não pode faltar a planta baixa do pavimento térreo. Aqui, ó, pavimento térreo. Nesse caso, como trata-se de um sobrado, eu coloquei a planta baixa do pavimento térreo e do pavimento superior. Com relação às plantas baixas, eu vou dar um zoom aqui, eu preciso colocar todas as cotas, todas as dimensões dos meus ambientes e identificar todos os ambientes. Então, onde for sala, eu preciso identificar que é sala, colocar a área do ambiente e todas as cotas, todas as dimensões desse cômodo. Aqui, ó, cozinha, a área da cozinha e todas as cotas da cozinha. Eu faço isso com todos os ambientes. E também eu preciso, nas áreas úmidas, como cozinha e banheiros, eu preciso colocar o layout do ambiente. Então, eu preciso colocar onde fica a pia, fogão. No caso dos banheiros, aqui, ó, preciso fazer o layout do banheiro, colocando onde fica a pia, o vaso sanitário, o chuveiro. Então, essas são coisas que não podem faltar dentro da sua planta baixa. Caso seja um projeto que tenha escada, eu preciso colocar qual é o sentido, dessa escada, por onde que os degraus vão subir. Aqui nesse caso, a escada sobe por aqui e não ao contrário, por aqui. Então, eu preciso colocar o sentido da minha escada. Eu também vou precisar identificar a minha área permeável dentro do meu terreno, colocar todas as dimensões dessa área permeável que vão permitir o cálculo da área, para ver se atende o mínimo exigido de acordo com o zoneamento, onde está inserido esse lote. Eu também vou precisar inserir na minha planta baixa todas as cotas de nível do meu lote e as dimensões do meu lote. Aqui no caso, trata-se de um lote retangular de 5 metros de largura por 27,50 metros de comprimento. Além disso, eu preciso, na frente, dessa residência, eu preciso identificar qual que é o nome da rua e a largura da calçada. Isso é uma das coisas que não pode faltar no projeto de planta baixa. Se for um projeto de esquina, vou precisar colocar qualquer rua na frente e a rua na lateral que faz esquina com o lote. E também preciso colocar as dimensões das minhas esquadrias, das minhas portas e janelas. Isso eu posso apresentar numa tabela à parte, para não ficar muito poluído o meu desenho. Então, aqui eu posso colocar minha tabela de portas, com a identificação de cada porta, largura, altura, a quantidade de cada porta. Por exemplo, eu tenho 4 portas do tipo P1, que é 80 de largura por 2,10 de altura. Preciso colocar eu coloco se é de abrir, se é de correr e o material. Faço a mesma coisa com as janelas. Eu coloco a identificação, largura, a altura do peitoril, a quantidade, qual que é o tipo de abertura da minha janela, o material, a área de iluminação e a área de ventilação. A área de iluminação e ventilação é muito importante ter, porque o analista vai verificar, na hora de analisar o seu projeto, se ela atende o mínimo exigido de iluminação e ventilação, o mínimo exigido pela lei. Daí, apresentada as plantas baixas, eu também preciso ter a minha planta de cobertura. Na minha planta de cobertura, eu vou desenhar a cobertura do meu projeto e vou indicar também o sentido de inclinação desse meu telhado. Aqui no caso, eu tenho 25% de inclinação nesse sentido. 25 e outra parte da cobertura com 10% de inclinação, e eu coloco o sentido dessa inclinação. A planta de cobertura é basicamente isso. E eu também preciso ter na minha prancha, no mínimo 2 cortes, um longitudinal e um transversal. Aqui no caso eu coloquei um corte longitudinal, pegando todo o comprimento da residência,
Daí, dentro desse meu corte, eu vou fazer a identificação dos pisos. Aqui, no caso, eu identifiquei todos os ambientes que são com piso cerâmico. Identifico também todas as cotas verticais. Coloco todos os meus pés direito. Eu tenho que colocar, identificar nos meus cortes, porque na planta baixa eu não consigo identificar qual que é o pé direito, então eu coloco eles nos cortes. E aqui um corte transversal que eu fiz, pegando principalmente alguma área úmida, no caso aqui eu peguei os sanitários, e fiz a mesma coisa, identifiquei qual é o tipo de piso e coloquei todos os pés direito da minha edificação. E também, uma última coisa que é obrigatória, última não, penúltima coisa que é obrigatória eu apresentar é pelo menos uma fachada da minha edificação, da edificação em questão. Então, aqui no caso, eu apresentei uma fachada renderizada desse sobrado. E a última coisa que não pode faltar, finalmente, é uma planta de situação. Então, no caso da prefeitura da minha cidade, a planta de situação não exige nenhuma escala. Então, eu identifico aqui o lote com relação à rua e com relação às ruas vizinhas também. Eu coloco o nome das ruas vizinhas e coloco qual que é o norte, a identificação do norte dessa edificação. Então, resumindo para vocês, o que não pode faltar na sua prancha de aprovação são as plantas baixas de todos os pavimentos, a planta de cobertura, no mínimo 2 cortes, um transversal e um longitudinal, uma fachada e a tabela de portas e janelas, com todas as dimensões, e no caso das janelas, as áreas de iluminação e de ventilação, e a planta de situação. Essas são as coisas que não pode faltar no seu projeto de aprovação da prefeitura. Esse costuma ser o básico. Daí você tem que dar uma olhadinha no que a prefeitura da sua cidade exige para ver se tem que acrescentar mais alguma coisa. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e se inscreva no meu canal para não perder nada do que eu for postar por aqui. Até os próximos vídeos. Tchau!